né? Qual que é a sua área de atuação? Isso, tudo é próximo. Assim, o carro-chefe do meu escritório é direito previdenciário, né? Nós atuamos assim na área de direito previdenciário esses 28 anos aí, né? Na verdade 30 anos, porque o meu irmão tem mais tempo do que eu comecei a trabalhar com ele, eu era estagiária dele ainda, desde o primeiro ano de faculdade, né? Eu Uhum. comecei a trabalhar com ele em 1989, já na área de direito previdenciário, e eu me formei em 92. Em 93 eu já estava com a carteira da OAB na mão. Então, o direito previdenciário, ele vem de encontro à questão, uma questão muito importante que o brasileiro não se preocupa, mas deveria, tá? Desde o primeiro emprego, ele deveria se preocupar com a aposentadoria dele. O problema é que as pessoas elas não se procuram assim, quando falta 3 anos para ela se aposentar. Aí ela vai ver como é que está a situação. A Acho gente que os jovens de hoje em dia já pensam mais, né? incrível, meu Deus, como é difícil. E a gente atua muito nisso, na área de concessão, de planejamento de aposentadoria, revisão de aposentadoria. Né? Então, eu tenho uma equipe hoje bem focada, especializada, cada um atua numa área. Né? A gente, desde o início, isso é muito importante falar, a advocacia, o direito, né? A faculdade de direito, ela abre muitas portas, muitas. A pessoa não precisa necessariamente ser advogada. Ela abre muitas portas, principalmente portas para concurso público. Mas a advocacia, ela tem também, assim, centenas de vertentes que eles podem atuar. O que eu sempre digo para os estagiários, para os recém-formados, é assim, olha, no comecinho, tudo bem você ser clínico geral para efeitos de conhecimento, mas foque numa área específica, porque quem faz tudo não faz nada. Tá? Então, a probabilidade de você ser um especialista e você ganhar bem com isso é de 100%. Né? Então, o que vale para o médico, vale para o advogado. Por exemplo, se você me disser assim, Isabel, estou com uma dor no joelho, nossa, está me incomodando faz tempo, olha, você conhece algum médico? Aí eu falava assim, nossa, tem um clínico geral muito bom, né? Que eu fui, ele resolveu e tal, tal, tal. De repente, a doutora Luciana vai assim, mas eu conheço um ortopedista especialista em joelho que é sensacional. Você vai em qual? Né? É Óbvio, claro. um especialista. E o advogado é a mesma coisa. Né? Então, quando você se dedica, independente da área, e você faz aquilo muito bem feito, você vai ter uns insights que a pessoa que faz aquilo já não tem. Normalmente ela não tem, né? É que nem aquela doceira que faz doce. Ela tem uns feeling assim que você fala, pô, mas eu segui a receita, não saiu igual. Mas ela tem um feeling que você não tem. Ela sabe o ponto de desligar a panela. E o advogado é a mesma coisa. Então, tá, Quais são as tá, oportunidades de carreira, de área de atuação? Dá para trabalhar em empresa? Dá para ter escritório? O que, que tem de leque assim de oportunidades para o pessoal aí que faz direito? como eu falei, tem muita coisa. Começa pelo poder público, né? Começa pela área de concurso, que ele pode ser auditor da Receita Federal, ele pode partir para a promotoria, ele pode partir para a área da magistratura, ser juiz. Então, o leque de profissões é grande, né? Mas as empresas, cada vez mais, elas procuram profissionais assim, capacitado dentro daquela área específica, né? Só que o que está acontecendo hoje? O que acontece com os jovens advogados ou estudantes de direito que estão saindo da faculdade? Eles estão com uma visão retrógrada, né? A questão de uns 2 anos ou 3 anos, não me lembro agora, passa tão rápido, né? Teve eleições para a Ordem dos Advogados e me convidaram para fazer parte de uma chapa. É muito interessante porque eu nunca quis fazer parte disso, não acho legal e tal, mas aqueles advogados que me convidaram, como eu conheço eles há muitos anos, eu sei do caráter deles, doutor Edmilson Galinari, doutor Djalma Lacerda, né, a doutora Andréia, são pessoas assim que têm um caráter ilibado. Eu falei, cara, eu quero fazer parte da chapa de vocês, achei legal, e fui brincar de, né, ser candidata à Ordem dos Advogados. E eu me lembro que numa dessas panfletagens na porta do fórum, teve um advogado que ele chegou para mim, assim, um jovenzinho, ele falou assim, doutora, qual que é a proposta de vocês para os jovens advogados?
Eu falei, nossa, pergunta interessante, né? Eu falei, vou deixar com você aqui o link para você entrar lá na nossa página, para você dar uma olhada, porque está tudo lá, tem bastante coisa, não vou poder resumir agora, mas eu quero te perguntar uma coisa, o que está acontecendo para você vir me fazer essa pergunta? O que está doendo? Né? Foi exatamente a frase que eu usei com ele. Ele falou, olha, eu estou formado há 2 anos, né? Eu fui aluno da FACAMP, uma das melhores faculdades aqui de Campinas, né? Fui aluno da FACAMP. Eu tenho especialização, estou concluindo a especialização em processo civil, e eu não consigo colocação no mercado de trabalho. Eu mando currículo, mando currículo, mando currículo, não me chamam. Então, assim, eu me acho extremamente capacitado, eu fiz estágio, mas eu não consigo. Aí eu falei para ele, talvez o teu grande erro esteja aí. Você precisa tirar o foco do emprego, entendeu? Os profissionais do direito, eles precisam entender que, de certa forma, eles são profissionais liberais. E cada vez menos os grandes escritórios vão estar contratando. Então, a tendência é enxugar. Né? A pandemia trouxe isso muito forte, a tendência é enxugar, as pessoas irem contratando cada vez menos. Né? Então, eu disse para ele, olha só que interessante, eu falei, você está com o olhar no passado. Entendeu? Existem áreas do direito que já está fechando, que quase que não tem mais atuação, tá bem, né? O previdenciário, de certa forma, ele caiu um pouco também, por conta das reformas que tiveram, trabalhista, a reforma trabalhista, enfim. Eu falei, só que hoje o que está muito, muito, muito forte é a questão da consultoria. Às vezes o profissional do direito, Renato, ele sai com uma visão da faculdade, ele sai com a visão do contencioso, da briga. E as empresas também, infelizmente, têm essa visão. Né? Eu quero um advogado trabalhista porque eu estou com ações trabalhistas na justiça. Eu quero um advogado civil porque não sei o quê. Ok, mas ele precisa ver o advogado não como custo, ele tem que ver o advogado como investimento. O advogado ele tem que chegar para poder orientar a empresa para que ela tenha menos problemas possíveis. Ele não tem que estar focado no contencioso mais. E os jovens estão saindo da faculdade com essa visão. E hoje tem uma série de áreas novas, né? O direito eletrônico, o direito de internet, gente, marketplace, o marco civil da internet, que foi aí recentemente inaugurado. E a gente está chegando aí, a doutora Luciana, que está aqui na sala, é especialista nesse tema, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, isso vai bombar. Quantas empresas sabem o que é isso? Quase nenhuma. Né? A própria área de relação de consumo, que o Código de Defesa do Consumidor tem 20 anos, eu costumo dizer que está engatinhando. Né? A coisa está muito complicada ainda. E o advogado, ele é hábil para tudo isso, para levar esse conhecimento até a empresa. Doutora, mas eu estou saindo da faculdade, eu não tenho a vivência. Ok. Só que às vezes tem muita coisa que você vai aprender fazendo. Entendeu? O próprio direito previdenciário foi assim com a gente, né? E outra Todas coisa... as profissões, né? Você, a gente aprende fazendo, né? E ouvindo o cliente. Você não precisa saber tudo, né? Aliás, o advogado ele tem essa habilidade. Por que a gente fala que advogar é uma arte? Porque às vezes o cliente ele chega com um problemão, ninguém viu saída, você debruça em cima do caso dele, você lê aquilo, e de repente você tem um insight. Você fala, eu vou por aqui, e dá certo. Então, de repente, o que está faltando com essa turma? É confiar mais neles. Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo precisa consultar um advogado, todo mundo precisa. Então, ele precisa começar no meio da família mesmo, no meio dos amigos mesmo, sabe? Abrir o peito, falar, sou advogado, peguei meu AB, que vocês estão precisando, né? Eu estou aqui. Ainda que no início ele faça algumas coisas gratuitamente mesmo, que é para ele aprender. Né? Ou ele se associa a algum escritório para aprender. Tem muitos grandes escritórios que eles fazem isso. Eles dão uma ajuda de custo, o estagiário vai lá, né? E ele fica ali com um profissional, ele fica aprendendo. Eu fiz muito isso no meu escritório. Muito isso. Eu, assim, eu amo pegar profissionais sem experiência, Renata. A maioria dos profissionais que eu contratei até hoje não tinham experiência. E nenhuma das áreas, nem no jurídico, nem no financeiro, nem no administrativo. Foram muitos que cresceram comigo. Né? Dos advogados que foram meus estagiários, muitos são parceiros de negócios meus hoje.
São Olha, parceiros, excelentes advogados, né? Há muito tempo, doutora Cláudia, doutora Dulcineia, doutora Renata. Eu tenho orgulho em dizer que o escritório ele foi assim um celeiro de profissionais. Eu tenho grandes profissionais aí, mesmo da área administrativa. A Bruna foi minha recepcionista, a Bruna hoje é gerente do Bradesco, né? Ela aplica coisas ali que ela aprendeu lá no escritório. Então, assim, isso é uma alegria para a gente, né? Você vê ele com ele despontando, é muito legal. e fora que tem a carreira de jurídica, né? Para ser juiz, para ser promotor, quem faz direito, né? Pode ir também para esse outro tipo de carreira. É bem bacana para deixar aqui para quem, né? Quem pensa em seguir alguma coisa. Você sabe que tem uma nova profissão que é o Compliance Office. Olha Hum, só que interessante. Compliance Office, olha, a Simone entrando aí, ó. Ah, doutora Isabel, ai, que linda, Simone, gente. Ó, que dona minha amiga, tá? Não acredita muito no que ela fala, oi, não. bem-vinda. O compliance é um profissional que ele tem a função de verificar o que está errado dentro da empresa. Olha que interessante, dentro da empresa e levar soluções. Então é como se fosse uma consultoria assim de mapeamento, sabe? E isso assim, isso pode ser em várias. Claro que isso não é uma profissão específica do advogado, mas o advogado ele tem uma vantagem nisso. Ele tem uma vantagem por quê? Porque ele conhece a parte legal da coisa, entendeu? Então ele consegue, se ele for esse profissional proativo, se ele for esse profissional visionário, essa profissão está assim bombando. Bacana, Bombando. muito bom. Compliance Office. Falar para a turma aí dar uma olhada nisso. Outra coisa, outra área muito nova, que nos Estados Unidos e na Europa já é extremamente difundida, tem muitas empresas que fazem, muita gente que ganha dinheiro com essa área, é o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento no Brasil, ou marketing de rede, ou marketing multinível, enfim, que causa, sim, o povo fica morrendo de medo, o povo, nossa. Essa é uma profissão, gente, muito nova no Brasil, coisa aí de 40, 50 anos só. Só que, qual que é o grande problema que acontece aqui no Brasil? Muitas pessoas confundem o marketing de rede com pirâmide financeira. Pirâmide financeira é crime, crime contra a economia tributária. As empresas de marketing de rede elas são acompanhadas pela BVD. A BVD é como se fosse a OAB dos advogados, o CRM dos médicos, sabe? Então a BVD ela certifica a empresa que ela é marketing de relacionamento. Só que é uma profissão hoje que ela não é regulamentada. Você entendeu? Então não tem profissional do direito olhando para essa área. E eles devem olhar para essa área com muito carinho, por quê? Porque pode ter empresas que ela vem maquiada de marketing de rede e acaba se tornando uma pirâmide, entendeu? E às Uhum. vezes o profissional do direito, como ele tem a visão legal, ele pode estudar lá a Comissão de Valores Imobiliários, né? Ela tem um material muito forte sobre isso, muito robusto, o próprio Ministério Público Federal junto com a BVD. Então, o advogado ele precisa olhar para essas vertentes, para os novos mercados que estão surgindo, né? Como é que faz? Como é que eu defendo se essa empresa me procurar, né? Para provar para o Ministério Público que ela não é uma empresa ilegal, que ela não é uma pirâmide, que ela é uma empresa de marketing de relacionamento. Então, são áreas que os profissionais não estão atentando também. É uma outra área assim sensacional que eles podem tá entrando também. Legal. Excelentes dicas, doutora. Muito bom para todo mundo saber o que tem de novo, né? O que também já está ficando mais antigo, o que tem de novo, seguir aqui, né? Que está tudo tão digital, online. Então, creio que muita coisa está mudando. Você E pensa que com essa questão da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, né? Infelizmente, e as pessoas estão se arriscando a empreender, né? O brasileiro ele é um empreendedor nato, né? O brasileiro é aquele cara que ele não deixa a peteca cair, né? Ele vai, ele se vira, ele vende água no semáforo, ele dá um jeito, né? E essas pessoas, a gente tem uma estatística do Sebrae que 80% das empresas fecham no primeiro e no segundo ano de vida.
Às vezes a pessoa ela vem com o empreendedorismo com a cabeça de empregado. Então, ela não sabe empreender. Ela não sabe. Ela não sabe fazer um contrato de sociedade. Ela não sabe quais são os riscos, qual é a dinâmica com um funcionário. Você entendeu? Então, assim, ela procurar um profissional para ver isso. Hoje, a assistência judiciária, né, tem excelentes profissionais que dão essas consultorias de forma gratuita. Entendeu? Às vezes o pessoal tem aquele preconceito com o advogado da assistência judiciária. Isso é uma outra dica para os novos profissionais. Faça a inscrição para atuar através da assistência judiciária. A assistência judiciária ela vai te dar uma bagagem, né, de trabalho, de conhecimento. Ela vai te dar uma bagagem. Se inscreve lá, a própria OAB tem comissão de assistência judiciária, né? Então, são pessoas da comunidade que precisa do advogado, não tem condições de pagar e procura assistência judiciária. Então, isso também é um caminho de início, né? Então, eles não precisam ficar procurando emprego. Eles têm que procurar trabalho, não é emprego, é diferente, né? Então, eles precisam procurar trabalho, tá bom? Tem uma outra área que eu ia falar rapidinho para você, que a gente estava falando de área, né, de atuação. A área de defesa do consumidor, por exemplo, tem uma pessoa que aí cai na área civil, tá? Cai na área civil. Ó, uma dica para a criançada aí querendo fazer direito. Direito da internet, direito eletrônico. Olha só. Vamos supor que você, Renata, fez coach. A Renata quer escrever um livro. Ok? Escreve um livro. Vou lançar meu livro lá pela Amazon e tal. E eu peço lá um pacote, porque eu amei seu livro e tal. Chegou para mim o pacote e eu reclamo da plataforma que veio com problema, veio rasgado, não sei o que, eu quero devolver esse livro. Ah, não gostei, devolver. A plataforma, ela me dá esse direito de devolver e você tem que devolver meu dinheiro. E aí, quando eu posto esse pacote, aí te avisam que já está postado que você pode me devolver o dinheiro. Você me devolve o dinheiro, quando a caixa chega na sua casa, tem um tijolo dela. Você reclama para quem? Para quem? Para a plataforma, para o marketplace, para o Mercado Livre, para o cliente. Como é que você vai achar esse cara? Você é uma intermediária ali que você precisa de um profissional. Né? Os jovens advogados, essa área de internet é a área deles. Eles precisam buscar ajudar esses profissionais, assim como o médico. O médico ele fica numa posição extremamente vulnerável frente ao convênio, que limita ele em determinadas coisas, e frente ao cliente, o paciente, que ele sabe muitas vezes que precisa de determinado tratamento e o convênio não libera. Se tiver algum problema, a pessoa vai vir em cima de quem? Do médico. Cadê os advogados dessa área? Então, assim, tem muita coisa, tem um leque muito grande para essa turminha trabalhar.